Sequestraram o meu filho. O tema de hoje é de uma mulher que teve o filho sequestrado e a gente vai entender o que está acontecendo. Eu tô fazendo essas lives assim, uma atrás da outra, ultimamente, porque são lives que ajudam as pessoas, né? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, viu, por dar voz a uma mãe. Você, o seu nome é Karen? É Karen. Eu não gosto de perder muito tempo, não. A gente vai direto ao assunto. Só para o pessoal entender, ela mandou mensagem para mim e eu vi que é algo muito sério. E eu falei assim, vamos fazer uma live que você já fala e já me conta o que está acontecendo. Pode se apresentar. Eu sou a Karen, tenho 44 anos, sou a mãe do Adam e um menino de 6 hoje, mas que foi levado pelo genitor em 2022, setembro de 2022, quando eu estava voltando da Inglaterra. Eu fiz 10 meses de cleaner, né? Vocês sabem aí o que é cleaner, que é faxina. E quando eu voltei, ele ia me esperar no aeroporto e, na realidade, ele fugiu com meu filho pela Ponte da Amizade, por terra. E do Paraguai ele foi até Madrid e de Madrid ele entrou no Egito. Ok, foram as últimas notícias que você tem. Sim, esse é o rastreamento da própria Interpol mesmo, né? Porque os dois fazem parte hoje da lista da Interpol. Então, assim, pelo Brasil, a gente conseguiu todas as decisões favoráveis, né? O pedido de prisão do genitor, o pedido de extradição, o meu filho na linha amarela como criança desaparecida, só que já vai fazer aniversário essas decisões, né? E eu lá no Egito, eu preciso lutar pela guarda do meu filho, mesmo há 2 anos e meio sem poder vê-lo, né? Não sei do meu filho, ninguém sabe dele. Eu gosto de entender assim, desde o início. Claro. Eu sei que é algo que machuca você, mas a gente tem que falar do pai dele. Vocês eram casados? Sim, fomos casados durante 5 anos. Ele é egípcio brasileiro. Ok, você conheceu ele no Brasil? Não, eu conheci ele no Egito. Você foi passear no Egito e conheceu ele. Aí vocês casaram. Casamos no Brasil, graças a Deus. E você ficou quanto tempo casado? 5 anos. Aí você foi fazer uma viagem para Inglaterra. Fui fazer na época da pandemia, que ele foi mandado embora e eu também. Aí a gente achou de fazer cleaner, né? Porque eu tenho uma amiga minha que mora na Inglaterra e é casada com um egípcio também. Ela falou, Karen, aqui na Inglaterra tem trabalho, né? Se você topar. Aí o pai dele mandou o dinheiro da passagem e eu fui. E a gente sabe que quanto mais horas a gente trabalha, mais a gente ganha, né? Na Inglaterra não é difícil trabalho, não, de arrumar trabalho assim, não? Posso te falar? Cheguei numa segunda-feira, nunca vou esquecer desse dia. Eu cheguei numa segunda-feira, entrei num grupo de brasileiros em Londres e na quarta-feira eu já estava trabalhando. Peguei 2 casas de 5 horas, assim, que eu falei, meu Deus, será que eu vou aguentar? Mas foi maravilhoso, assim, em relação ao financeiro. Eu achei que eu estava fazendo uma coisa boa para minha família, mas na realidade eu não estava. Mas eu falo em questão da imigração, ela é de boa? Muito, muito de boa mesmo. Ok, mas aí foram vocês dois juntos para Inglaterra? Não, fui sozinha. E ele ficou com os meninos no Brasil. Ele trabalhava de quê? Ele trabalhava no McDonald's. E ele foi mandado embora porque foi na época da pandemia. Ok. Então o combinado era eu trabalhar e mandar dinheiro e ele cuidar das crianças, né? Você ficou quanto tempo na Inglaterra? Na Inglaterra eu fiquei quase 8 meses. Ok, aí os seus 2 filhos, que é filho dele também, ficou Não, com... só um é filho dele. O meu mais velho é filho de outro relacionamento. Ok, aí você falou, ó, tô indo pra Inglaterra trabalhar, quando bater saudade eu volto. Não, a gente combinou um tempo, né? Eu passei 1 mês só a mais do combinado para juntar mais dinheiro, porque quantas horas eu trabalhava de domingo a domingo, né? Você sabe que a libra esterlina ela é maior que o dólar até, né? Então eu fiz um bom dinheiro. Deu pra ganhar um dinheirinho dentro de 8 meses? Deu, mas aí eu mandei 15 dias antes tudo e ele levou. Você mandou o dinheiro pro cara e o cara levou o dinheiro e seu filho pro Egito. Ele levou meus documentos, ele quebrou todinho a minha casa. Isso tem tudo registrado em Domingo Espetacular, em Fala Brasil, na televisão. Se eu colocar no YouTube, eu acho o seu caso? Nossa, criança sequestrada pro Egito, você tá lá todinho. Eu já dei mais de 100 entrevistas, eu já falei no Senado. É uma história muito
O meu caso não existe nem jurisprudência, para você ter ideia. Então foi tudo, Né? bem armado, porque não tinha autorização no passaporte dos meninos para Não. eles viajarem. O que mais me dói é que eu achei que eu estava fazendo bem, eu não estava, eu mandei todo o dinheiro, eu voltei com 80 libras, que era o dinheiro do Uber para eu poder voltar para casa. Era o que eu tinha na conta, 80 libras. De quem ficou 10 meses trabalhando, juntei quase 20 mil reais aí, fora que eu mandava durante a semana. Aí você chegou no Brasil, você pensou que ia encontrar eles e não tinha ninguém. A casa toda quebrada. Toda quebrada. Eu falei com ele na minha conexão em Portugal, ele falou, não se preocupa, eu vou te buscar junto com o Adam. Quando eu cheguei no aeroporto, não tinha ninguém. Vocês tinham uma relação boa? Ou vocês brigavam assim direto? A gente, não vou te falar que era um casamento perfeito, teve Maria da Penha, mas eu caí no golpe famoso, que é o golpe do casamento, né? O golpe do passaporte, quando eles casam para obter a cidadania brasileira. Eu acabei caindo nisso, não acreditei no começo, demorou muito para eu acreditar que eu tinha caído nesse golpe. Foi muita conversa assim com a Polícia Federal, mas eu caí nesse golpe. Ok. E perdi meu filho. Eu falo que eu perdi porque 2 anos e meio ninguém vai me devolver. Já faz quantos anos que você não vê seu filho? 2 anos e 7. Ele foi com 3 anos e 7 e hoje ele tem 6 anos. E nunca mais você conversou com ele? A embaixada conseguiu 2 contatos, mas assim, em shopping, me mandaram fotos e já faz 1 ano e meio que até hoje eu não tenho prova de vida do meu filho. Meu Deus, ele atravessou a ponte da amizade do Paraguai. Sim, sem autorização nenhuma. Aí, Porque o meu filho, ele é americano-brasileiro. Eu tive meu filho em Nova Jersey. Então, o que ele fez? Como o passaporte brasileiro estava vencido, e como você não pode sair do Brasil sem uma autorização da mãe, né? Isso ao contrário também, ele passou pela ponte da amizade. Quantas crianças não passam por ali, né? E do Paraguai ele usou o passaporte americano do lado. Aí, nisso, você chegou da Inglaterra desesperada. Eu juro pra você que eu demorei uns dias para poder entender o que estava acontecendo comigo. Aí você foi na polícia depois? Eu fui na polícia logo quando amanheceu. Fiz o primeiro boletim, não fizeram direito, eu fui numa outra delegacia, e numa outra delegacia descobriram que ele já tinha cidadania brasileira, que eu nem sabia que ele tinha conseguido a cidadania, porque ele não me avisou. Ele falou, moça, ele já tem passaporte, ele tem CNH. Eu falei, meu Deus, eu fui casada 5 anos com ele, aí o policial falou pra mim que os árabes esperam 10, 15 anos por causa de um documento. E aí eu fui só um documento pra ele, só que ele arrancou meu coração. Não consigo ver meu filho. Qual que é a vantagem qual que é a vantagem de um Egito ter uma cidadania brasileira? O brasileiro não tem cara, e um passaporte egípcio te dá direito a entrar em 5 países só, que é de lá mesmo, do Oriente Médio. E o nosso dá direito a mais de 190 países. Interessante. Nem vamos saber. Chama-se golpe do noivo. Existe uma nota do Itamaraty falando sobre isso, tá? Quem entrar no gov.com, existe o golpe do noivo, está na embaixada, nas embaixadas, para tomar cuidado realmente com o golpe do noivo, porque ele existe mesmo. Não foi só comigo, foram com outras brasileiras que já aconteceram isso também. Como é um homem egípcio? Ele é o que a mulher quer um homem assim, entendeu? Ele é romântico, no começo é tudo lindo, maravilhoso, mas depois eles vão mudando, e aí se você não tem conhecimento da cultura, como eu errei, de não ter o conhecimento da cultura, para mim foi muito difícil entender muita coisa. Eu achei que ele não ia conseguir tirar a cidadania dele por causa de uma Maria da Penha, né, nas costas, e mesmo assim ele conseguiu, né, para você ver como é que é o nosso país. E eu luto há 2 anos e meio para ter meu filho de volta. A minha vida, eu abri mão da minha vida para lutar para ter o meu filho de volta. O seu outro filho tem quantos anos? 20. É o meu maior incentivador, porque ele separou o irmão, sabe? Mas ele morava junto com eles, né? Aí você chegou e ele estava sozinho lá? O meu filho, ele... Quando a gente estava junto, a gente morava em Valinhos, então ele descia para Santos para ver o pai dele, todo final de semana. Então ele desceu. Quando ele voltou, já não tinha mais nada. Meu Deus. Ok. Ele também não percebeu.
Um menino de 17 anos, na época, 16, não percebe esse tipo de coisa. Ele foi muito minucioso em tudo, sabe? Na época Tudo, que tudo, ele tudo. te bateu, você entrou na lei da Maria da Penha, ele foi preso? Não, foram 3 agressões, né? A primeira eu não denunciei, a segunda eu não denunciei, eu denunciei a terceira quando ele me deu um mata-leão. Aí eu denunciei porque ele era lutador de judô. Aí eu denunciei, ele foi até a delegacia, foi ouvido e voltou rindo, falando que fez amizade com as mulheres lá da DDM de Valinhos e não aconteceu nada. Ok. Só ficou registrado. Isso só Agora, ficou registrado. agora você vai atrás dele no Egito. Eu estou no Egito, As- né? Eu tenho residência no Egito, tudo, né? Você Desde está no julho. Egito agora? Porque, não, agora eu estou em Santos, Uhum. mas eu tenho que, mês que vem, no máximo, estar no Egito, porque eu tenho a segunda instância do processo. Eu Uhum. luto por uma criança que eu nunca vi. Eu não sei onde o meu filho estuda, aonde meu filho. Não sei o número de sapato do meu filho. Não, Não sei nada. você luta por uma criança que você nunca viu, não. Você luta pelo seu filho, né? Eu luto pelo meu filho, mas assim, meu filho não é egípcio, meu filho é brasileiro americano. É uma coisa assim que não tem coerência você estar num país lutando pelo seu filho, né? Num outro país, né? Meu filho foi levado à força. Pela ONU, o meu caso é sequestro internacional seguido de tráfico humano, quando você tira uma criança de um país para outro à força e sem autorização. Você acha que lá no Egito é fácil de esconder em qualquer buraco lá? Como que é lá? Lá é um país de ditadura. É um país de ditadura, é um país bem rígido. A gente não tem muita voz, né? Mulher não tem muita voz, mas eu acredito que acho que eu tô batendo de frente com um tribunal que acho que nunca vi uma estrangeira tão casca grossa, porque eu criei uma casca assim em mim tão forte que eu não tenho medo de nada. É um país machista. Muito misógino, tudo que você possa imaginar. É muito difícil ter que enfrentar. E que sirva de alerta para outras mulheres também. Eu tenho esse meu canal no YouTube também falando sobre a minha história para alertar outras mulheres, para não cair nesse golpe. Uhum. Você vai para o Egito, você vai gastar o seu tempo, você trabalha. Aqui eu não trabalho, eu tenho um lado emocional que eu não posso trabalhar. Eu vim só realmente para fazer os exames que eu tenho que fazer, né, de rotina, e tem que voltar. Ver meu filho e voltar. Morreu, né? Alguma coisa dentro de você desde o dia que ele se foi. É como se tivessem arrancado o coração da gente. Tem uma outra mãe que também passa por isso, ela fala: arrancaram meu coração. Eu falo: arrancaram meu ar. Se fosse eu ia até no inferno, mas eu ia atrás também. Eu acho que qualquer mãe faria a mesma coisa que você está fazendo também. Então, a última notícia que você teve foi da Interpol, que ele está no Egito e não sabe aonde. Foi a entrada dele no Egito, foi dia 23 de setembro de 2022, dele e do Adam, né? Ele entrou com o passaporte egípcio e o Adam entrou com o americano, e nunca mais saíram de lá. Esse é o rastreamento da Interpol e da Segurança Nacional lá do Egito. Quando você conheceu ele, você ficou assim, era seu sonho conhecer um gringo assim, ou tinha esse entusiasmo? Não tinha esse entusiasmo de, ai meu Deus, do gringo. Talvez, eu acho que é porque ele era mais novo e a gente conversava e se dava bem, e de repente, depois que o Adam nasceu, é que as coisas mudaram muito mesmo, mas foi depois que o Adam nasceu. Ele tem uma obsessividade assim pelo meu filho, que é tipo, ninguém toca, sabe? Ninguém toca, ninguém põe a mão, me afastou da minha família, me afastou dos meus amigos, e a gente vai permitindo esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento tóxico. Você se dava bem com a família dele? Olha, no primeiro momento, sim, né? Eu não sabia que eu era só um passaporte. E ele falava português, então? Os árabes, eles aprendem rápido outras línguas. O nome dele não é igual assim em qualquer lugar do mundo, que se ele, sei lá, for abrir uma conta em banco ou passar em qualquer lugar, não aparece, não, no registro, sei lá. Assim, quando a pessoa está na linha vermelha da Interpol, ela não consegue fazer mais nada, nem tirar um passaporte novo, nem uma carteira de habilitação, nem nada. Ela fica num sistema vermelho de alerta mesmo que ele tenha que sair ou por aeroporto ou via terrestre. Se ele passar em algum lugar, ele está em alerta, ele vai ser preso na hora. Ok. Hoje o seu filho tem quantos anos? Hoje ele tem 6. Só depois que você para, a gente vai ver quem que a pessoa é. É complicado,
Eu falo que foi dormindo com o inimigo. Você tem movido terras e céus aí pra chamar a mídia também, então. Tudo. Ontem a gente passou 2 horas em reunião com o governo, né? 2 horas com direitos humanos. E hoje você mora com quem? Hoje eu tô na casa da minha madrinha, fico a 2 quadras do meu filho, né? Eu tô aproveitando, né, para ficar com meu filho, porque a hora que eu entrar naquele Egito, eu só vou sair de lá com ele. É uma coisa que eu tenho comigo. Você sonha, ou eu saio de lá. Você sonha com ele? Sonho. E assim, eu tô tão determinada, porque eu só vou sair de lá com o meu filho dentro de um caixão, porque eu não aguento mais. É uma coisa que arranca o teu coração, você tá na mão de outras pessoas que não entendem, né? Passa para juíza, e passa para isso, e passa para aquilo. Gente, eu já fiquei no Palácio da Alvorada com placa pedindo, pelo amor de Deus, pro presidente, sabe? Pelo amor de Deus, fazer um acordo diplomático, porque o meu filho saiu daqui. A responsabilidade é desse país de devolver meu filho. Eu não tenho ajuda de nada do governo. De nada. Quem me ajuda são os meus seguidores. Você arrumou um advogado? Eu arrumei advogado no Brasil, eu paguei advogado no Egito. Você sabe que uma tradução juramentada é caro, consularização é caríssima. Assim, eu acho que tudo isso que eu consegui fazer foi graças aos meus seguidores. Eu não fiz ontem aquela reunião com o governo à toa. Foram os meus seguidores ali, ó, marcando e pedindo pelo meu filho. Porque senão eu não sou olhada. Ele mandou um atestado de óbito pra mim. Você tá brincando? Ele fez isso não, hein? Mandou lá do Egito. E falou que eu nunca mais ia ver nada. Sério? Ele escreveu a carta então pra você? Ele mandou, veio de um número aleatório de celular, isso. Eu acabei mandando para os meus advogados, recebi uma medida protetiva que não tem valor nenhum, né? Porque eu estou lutando em outro país, ele está em outro país, mas eu tenho uma medida protetiva contra ele, porque isso é ameaça de morte. E ele falou isso pro meu filho, que eu nunca mais vou ver ele. Mas que homem pedaço, você tá louco? Você vai sim, vai. Nunca desista não. Vai dar certo, em nome de Jesus. Porém, a lei do Egito, o filho pertence ao pai. Não pertence. Lá existe a Sharia, é quando a religião entra dentro da lei. E pela Sharia, o filho é da mãe até os 15 anos. Por que o Adam ainda não está comigo? Por divergências, né? Por eu ser estrangeira. Mas pela lei, o filho sempre é da mãe. E se a mãe morreu, passa para a avó, para a mãe da mãe. E aí, se não tiver avó, passa para a mãe dele. O pai nunca tem a guarda. No Egito, então é o contrário. Nunca tem a guarda. É o contrário. Então, essa cultura de achar que o filho é do pai, não é não. É que na cabeça deles é. Que bom que você tenha esse álibi ainda a seu favor, né? Sim, eu estudo muito Sharia, viu? Você aprendeu a falar a língua deles? É um pouquinho. O pessoal tá perguntando, será que tá com nome falso? Eu acredito que não. Você quer deixar mais alguma mensagem pro povo? Olha, quem quiser me seguir lá no canal do YouTube é Mãe do Adam, meu Instagram é Mãe do Adam, e a minha vida é pelo meu filho, mas quem for se envolver com árabe, com essa cultura, né? Por favor, gente, estuda, não se joga, porque eu me joguei sem saber o que estava me esperando. Tá certo. Esse é o recado. Tá certo, gente, segue a lei, tá bom? Mãe do Adam, vamos mandar essa live lá pro Egito. Pode mandar. Você vai deixar salvo? Vou deixar salvo. Lá tem rede social? Tem rede social. Tá certo. Sim. Tá certo. A rede social deles lá, o forte é o Facebook, né? Mas tem Instagram, tem TikTok. Eu vou postar essa live no Facebook. Muito obrigado pelo espaço, por dar a voz à mãe. Deus vai te iluminar sempre. Você pode ter certeza disso. Amém. Fica com Deus, viu? Muito obrigada. Gente, não é fácil, né? Meu Deus, que sofrimento dela, coitada. Acredito que tem um propósito. As coisas que acontecem têm um propósito. Gente, um grande abraço pra vocês, tá bom? Mulheres, mães, força. Obrigado, gente, pela audiência, viu? Fica com Deus.